Vamos começar então. Beleza, então. Então, aqui, me apresentar aqui brevemente, né? Eu sou Rodrigo Costa, eu sou arquiteto de formação, eu tenho uma pós de Arquitetura, Educação e Sociedade, que eu fiz na Escola da Cidade, e tenho mestrado sobre projetos urbanos e a questão da integração entre os projetos urbanos e os rios, né? Projetos urbanos, basicamente, é um instrumento, né, urbanístico de intervenção no território, né? Já é um instrumento consolidado, tem os conceitos. Eu acabei não entrando muito nessa parte, eu fiz uma apresentação meio que introdutória a esse tema, né? Para tentar situar o pessoal, principalmente que a maioria não é da área, né? Então, eu quis fazer uma apresentação mais voltada para fundamentação e talvez depois fazer uma outra apresentação mais aprofundada desses métodos de intervenção no território, né? Então, primeiro eu fiz uma primeira página aqui, tentando dar uma geral, né? O que é. Então, seria basicamente uma pesquisa, um estudo, né? Relacionado aos rios urbanos, né? A questão da valorização, da revalorização dos rios urbanos, e esse contato com o território, né? Principalmente o território urbano, né? Pela primeira vez na história da humanidade, a gente vive uma humanidade com 90 e poucos por cento urbana, né? Ou seja, quase todo mundo vive em cidades, né? Aglomerado. E essas grandes cidades, elas causam grandes manchas, né? Grandes impactos no território. Então, a minha pesquisa, assim, desde a época da graduação, sempre foi essa questão de reintrodução, né, do natural ao urbano, né, a questão das cidades mesmo, basicamente. Então, o porquê seria uma justificativa, na verdade, né, do porquê pesquisar isso, qual a importância disso, né. Então, acho que é indiscutível assim, a importância da água, né, para o ser humano, para todas as atividades humanas, né, e essa questão, principalmente no Brasil, o que me fez ir atrás dessa pesquisa foi basicamente viver em São Paulo e ver a precariedade que é os nossos rios, né, porque Rio Tietê, Rio Pinheiros, hoje em dia a gente escondeu os rios, né, a gente foge dos rios porque eles fedem, né, eles podem transmitir doença, né, e, na verdade, eu vejo eles... O maior problema de São Paulo, dos rios, pode se transformar na maior potencialidade, né? Porque se for pensar, os rios que já foram revitalizados ao longo do mundo acabam sendo elementos de estruturação econômica, acabam sendo elementos aglomeradores, assim, que atraem as pessoas, atraem fluxo de dinheiro para as cidades, né? Então, na verdade, o que eu vejo aqui em São Paulo é um dos maiores problemas da cidade que pode se transformar no maior potencial, né? E como já tem vários exemplos aí ao redor do mundo de intervenções nos rios que estão mudando essa visão do rio e conseguindo reintroduzir, né? Tem até tem um exemplo muito legal que foi feito na cidade de Seul, que eles tinham feito um monte de mudanças nos rios, né? No rio principal lá, chama Cheong, é um nome bem asiático, bem difícil de pronunciar, mas é muito interessante essa intervenção, porque em 5 anos eles reverteram totalmente a área ao longo do rio, assim. Então, era um rio que havia sido coberto por uma grande avenida, né? Como em muitos casos temos aqui rios em São Paulo, a maioria das grandes avenidas de São Paulo tem um rio enterrado embaixo, né? Por isso que a gente tem tanta quantidade de enchente, né? E lá eles reabriram o rio, tipo, tiraram a avenida de cima. Além dessa avenida em cima, ainda tinha uma outra avenida suspensa, como se fosse um minhocão em cima. Eles tiraram essas duas avenidas, abriram o rio. Quando eles abriram, eles viram que o rio não existia mais embaixo, ele secou, né? Por ter tantas alterações aí geográficas, hídricas, né, na região da cidade, lá de Seul. Mas, de qualquer maneira, eles canalizaram outro rio jogando água lá e refizeram um território assim que ficou
pulsante assim na cidade, né? Hoje em dia eles têm comércio, serviços, o rio é utilizável, tem um monte de brincadeira, então eles conseguiram reintroduzir isso de uma maneira muito interessante, né? E aqui embaixo eu coloquei o como, que seria como que a gente vai reintroduzir esses rios ao meio urbano, né, ao tecido urbano. Então, basicamente, o princípio de reintrodução, o princípio de estudo dos rios, né, do território em si, é que os rios em si e a bacia hidrográfica que ele pertence, eles formam uma unidade de gestão, que seria a melhor unidade para a gestão das cidades, do território, de países, que seria a partir da bacia hidrográfica. Por quê? Porque ela é a única unidade de gestão natural. Porque, assim, hoje em dia, quando você vai, por exemplo, fazer a gestão de uma cidade, de um estado, vamos dar um exemplo, a cidade de São Paulo, o rio Tietê, ele corre em direção ao interior, ele deságua no Rio Paraná, né, no estado do Paraná já. Ou seja, a gestão do rio Tietê e do rio Paraná, elas deveriam ter alguma questão em comum, porque eles são interligados. Mas hoje em dia, por exemplo, se a gente desvia o rio Tietê, a gente deixa o Paraná sem água, por exemplo, que é mais ou menos o que ocorre lá com a Itaipu, né, que tem essa questão da gestão dos 3 países ali. Alô? Pode seguir, é que o Oi? Roberto caiu a conexão, se não me engano. Ah, tá. É que eu não estou vendo vocês, porque tem um barulhinho aqui. Fica tranquilo. Então, basicamente, a unidade de gestão territorial mais inteligente que tem, porque ela é baseada na questão natural, seria a partir da bacia hidrográfica, porque ela é a única unidade de gestão que você consegue separar exatamente o território com as suas formações, a partir dos rios, né, e da sua bacia hidrográfica. Então, baseado nisso, o urbanismo também vem estudando isso ao longo de muito tempo, né? O Brasil, o urbanismo assim é bastante deficiente, né? Não em relação a estudos, mas em relação à aplicação dele, né? A transformação, a efetividade dele, colocar em ação é basicamente nulo. Mas temos muitos estudiosos já de longo prazo aí que vem estudando, então temos estudiosos qualificados nessa área, né? Apesar de não ter muitas intervenções realmente executadas, tiradas do papel. Mas essa questão do urbanismo tem um instrumento urbanístico que chama projeto urbano, né? Eu não vou entrar tanto em detalhe aqui, mas basicamente ele é um instrumento de gestão, de implantação desses projetos, né? Geralmente ele obedece um plano maior, que no caso aqui do Brasil tem o plano diretor, né? Então seria um projeto urbano dentro do plano diretor, que no meu caso, o que eu estudo esse projeto urbano, ele pode ser intervenção na cidade, né? Mas basicamente no meu caso eu estudo o projeto urbano relacionado com as bordas fluviais, né? Com as águas e principalmente com os rios, pelo fato de eu querer estudar a cidade de São Paulo. Bom, aqui uma introduçãozinha só dizendo que, na verdade, nosso planeta deveria se chamar planeta Água, né, em vez de planeta Terra. Basicamente, 97,5% da superfície dele está coberta por água, porém é uma água salgada, né, considera-se uma água não pronta para uso, né. A água pronta para uso seria esse 0,06%, né, que se encontra água doce ao longo de rios e lagos, né, que é a água que está na superfície. Tem as águas dos aquíferos também, que são doces, fáceis de retirar, porém então, são subterrâneas, né, um pouco mais complicadinho. E o Brasil é um país, apesar disso, o Brasil é um país privilegiado, né, em relação à distribuição de água doce superficial, né, tanto água doce superficial quanto a de aquíferos também, né. E a gente tem 12% dessa água doce do mundo. E o problema da água doce não é só que ela não ela não é bem distribuída ao longo do mundo e nem dentro do Brasil, né? No Brasil, a gente sabe que a maior parte da água doce superficial está na região norte, né, e centro-oeste. Tem bastante nascente ali também no Cerrado. E essa gestão da água brasileira é muito importante, né? Porque o que dizem que as próximas guerras aí vão ser baseadas na água, né? Então é uma questão que a gente vem fazendo uma gestão bem ruim dessa água, né, no Brasil,
e acho que não estamos dando o valor devido à importância que tem agora e a importância que vai ter no futuro. Então, se a gente não conseguir preservar, modificar essas questões agora, no futuro a gente pode estar bastante prejudicado e até, sei lá, ser alvo de alguma intervenção militar ou algo do tipo assim, né? Rodrigo, duas notas de rodapé. No filme, num dos James Bonds, aliás, já foi tratado a questão da água, que era sempre questão de óleo, questão de gás, e os russos, aquilo, mas num dos últimos James Bonds foi na questão da Bolívia, sobre o controle da água. E depois, num filme chama The Big Short, que na minha opinião é um dos melhores filmes sobre a crise financeira de 2008, o filme finaliza dizendo que uma das pessoas principais que conseguiu entender todos os mecanismos daquela crise estava fazendo uma gestão de risco e verificando o potencial, os problemas, da questão também da água. A investigação também era nesse sentido. Pô, legal. É importante a questão, né? Tipo, não tem, é o que eu falei no começo, não tem como fugir, não tem. O ser humano pode ser o mais imbecil possível, que ele entende que ele precisa beber água, que ele precisa molhar a plantação para conseguir comer, né? Então, tipo, e a gente não trata esse recurso natural como deveria ser tratado, né? Com a importância que ele tem para a gente e para tudo, né? Aqui nesse próximo slide eu vou dar uma pincelada assim sobre a relação, né, dos rios e as sociedades e as cidades, né? Basicamente toda a cidade surgiu em volta de um rio, né? Coloquei aqui a imagem da Mesopotâmia, aqui aparece o rio Tigre e Eufrates, né? O rio Nilo também foi base de outra grande civilização. Embaixo também a formação de São Paulo de Piratininga, ali ao longo, junto com o rio Anhangabaú, né? Que era o mais próximo ali do centro mesmo, né? Do Marco Zero, do pátio do colégio ali. E a gente... Então, desde que o homem passou a viver em sociedade, né, a viver em grupos, né, deixou de ser nômade, ele começou a ter essa relação mais próxima com os rios, né? E aí começou a irrigação, né? Ele começou a ter um tipo de controle, não é bem controle, mas um tipo de utilização mesmo do rio mais intensivo, né? Para navegação, para irrigação, para vários tipos de uso, né? Que tem aqui embaixo, que essa autora é uma autora portuguesa, Maria da Graça Saraiva, né? Ela caracteriza em dois tipos de uso, né? Primeiro, em dois tipos de valores, né? Atrelados aos rios. Aí um deles é de uso, né? Que são os mais comuns, que a gente sabe, né? Geração de energia, abastecimento de água, irrigação, transporte, lazer, até proteção, às vezes, né? Que o rio gerava, né? Às vezes tem um rio que é mais longo, mais difícil de atravessar, então fornecia também um lado de proteção para as cidades. E outro tipo de valor são os valores de não uso, né? Daí são os valores mais intrínsecos, né? Que são a relação dessa relação da importância da sociedade junto com a água, dos valores paisagísticos, da questão de você ver o ciclo da água, de você entender a necessidade que aquela água tem que irrigar aquele produto para você conseguir comer. Tem essa relação dos valores históricos, culturais, né? E a questão dos ecossistemas, né? Que cada rio, muitos deles têm ecossistemas muito próprios, muito específicos, né? E que é uma questão que a gente basicamente esquece, não dá valor nenhum, né? Aí, essa mesma autora, Maria da Graça Saraiva, ela divide essa relação dos rios com a sociedade em vários momentos, assim. Bom, essa relação acho que vem basicamente baseada ali depois dos egípcios, né, praticamente. Acho que antes disso ela não considera, né, uma visão eurocêntrica, né. Então, inicialmente, né, tem essa questão do temor e sacralização, né. Então, quando era questão muito mística, né, ocorriam as cheias, tal, o pessoal ficava com medo, trovão, o pessoal tinha medo. Então, essa questão, as pessoas não entendiam muito bem essas questões dos acontecimentos naturais, né? E davam um valor místico, divino para isso, né? Então, elas temiam
e também veneravam o rio, porque acabava dando alimento para eles, né, irrigação, alimento. Então, essa primeira fase é bem primitiva, assim, digamos, né. Aí, a segunda fase que ela caracteriza já uma fase bastante interessante, ela chama de harmonia e ajustamento, né, que é onde o homem ele começa a ter uma integração e adaptação dos processos naturais dos rios. Ele consegue utilizar o rio respeitando a sua dinâmica e os seus recursos sem esgotar. Então, aproveitamento, por exemplo, aproveitamento para moenda, para roda d'água, aproveitamento da vegetação ribeirinha para plantar coisas que necessitem mais de água, por exemplo, arroz. Então, eles conseguem fazer essa integração com o rio. O que depois, como a população foi ficando muito grande, foi ficando cada vez mais difícil, né? Porque é uma população muito grande próximo ali do rio. E aí, como a gente sabe, com falta de saneamento e essas coisas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas e aí tem a terceira fase, que ela chama de controle e domínio, né? E daí já o homem já tenta dominar o rio, ele não trabalha cooperando com o rio, né? Ele tenta fazer essa questão de mais domínio do rio. Então, essa fase começa mais ou menos a partir da Revolução Industrial, né? Século XX, mais ou menos. E aí eles, devido à grande expansão industrial, né, as indústrias começam a poluir o rio, e aí tem questões além de salubridade, né, que geraram vários tipos de doença, né, essa questão dos rios, né, eles acabaram jogando um monte de esgoto industrial, questão de dejetos de agricultura, né, agrotóxicos, esse tipo de coisa, e foi prejudicando a qualidade das águas. E como não tinha um tratamento, a população começou a ter o contato com essas águas. Então, a população começou a se afastar do rio, né? Justamente porque ele era um fator, o rio e as suas várzeas, né? Que era um fator de motivo de muitas doenças, né? E aí a fase de degradação e sujeitação, ela enfatiza mais ainda essa destruição dos fatores biológicos e ecológicos do rio, né? Então, seria a fase revolução industrial até há pouco tempo, assim, né? Que veio piorando essa questão da degradação, né? Da falta de uma visão sistemática, de uma visão ambiental do rio, né? Foi priorizado uma visão mais econômica e principalmente desenvolvimentista, assim, no sentido de querer se desenvolver e priorizar isso em detrimento de todo o resto, assim, né? Faltou uma visão, assim, talvez de longo prazo nesse sentido. E aí a fase de recuperação e sustentabilidade, que é a fase que a gente está atualmente, né? Caracterizada pelo iminente debate aí das questões de recuperação ambiental, de sustentabilidade, né? Com o seu tripé aí econômico, social e ambiental. E essa fase é onde se tenta reintroduzir principalmente a questão social e ambiental, que estão atreladas, como a gente vai ver um pouquinho aqui para frente, e priorizando essas duas questões em relação à questão econômica, que geralmente antes era a que vinha como prioridade, assim, né? Então a gente tem que tentar equilibrar esses componentes, né? Aqui eu coloquei sobre os cursos d'água, né, que cruzam o meio urbano, né? Então tem muitos cursos d'água que não cruzam o meio urbano ou que cruzam em certas partes. Por exemplo, o Rio Tietê, que é meu objeto mais de estudo, assim, na nascente dele em Salesópolis, ele é limpo, né? Ele só vem começar a se poluir a partir de Guarulhos, né? A partir da região metropolitana de São Paulo. Então, e aí depois, inclusive é uma coisa interessante de ressaltar, que os rios, né, e os cursos d'água, eles têm uma capacidade natural de se reconstituir. Dependendo da quantidade de dejetos que jogam nele, naturalmente ele consegue se limpar através dos meandros, através das bactérias, dos peixes, né?
é que a questão de São Paulo é que é tanta poluição, é tanta sujeira, que o rio não consegue ter essa recuperação, fazer essa recuperação por si só. Mas vários rios conseguem, quando a quantidade de dejetos de sujeira não é tão grande, né? Então, os rios urbanos, né, eles vêm sofrendo um grande processo de degradação contínuo, né, que é agravado com a precariedade do saneamento básico, com a crescente poluição ambiental, com as alterações hidrológicas, né, com a questão geomorfológicas também, né, então, ocupação das margens, né, impermeabilização das margens, principalmente pelas cidades, né. Aqui no caso, na imagem, a gente consegue ver o rio Tietê, bastante interessante. Durante o processo de canalização do Tietê, a gente percebe ali no fundo da imagem o rio fazendo várias voltas, né? E aqui na canalização, eles pegam um trechinho, eles arrebentam, né, com a várzea do rio, né? O rio, eles tiram a várzea do rio, né? Que no caso do Tietê era 500 metros para cada lado, ou seja, 1 quilômetro ele tinha de área alagável, né? A gente reduz isso para sei lá, 100 metros que tenha esse corte do rio hoje em dia, né? Aqui no caso a gente vê a canalização dele, que eles falam, reduz de 1.500 metros, reduz de 6 quilômetros um trecho do rio para 1.500 metros, ou seja, a gente roubou a área das águas, né? E agora a gente reclama que tem enchente. Então, na verdade, foi uma burrice, né? A gente achou que ia conseguir controlar o rio, as enchentes, e a gente não consegue controlar as águas até hoje, né? Então, essa questão da canalização também, além de ter essa questão da redução do tamanho do rio pela redução dos meandros da área de várzea, também tem a questão da impermeabilização do leito do rio. Então, o rio, hoje em dia, ele é um esgoto a céu aberto, né? Ele não tem um fundo onde a água pode permear no solo, ir para o lençol freático e fazer a questão do ciclo da água como deveria ser feito, né? Então, o canal do rio está impermeabilizado, as bordas estão impermeabilizadas, a margem foi devastada, a margem que é natural de alagamento, né? Então, a gente acabou destruindo mesmo o rio, né? E aí, como eu estava falando com a Revolução Industrial, o sistema de coleta de resíduos acabava jogando tudo no rio, né? Esgoto no rio, lixo no rio, resto de indústria no rio, e aí aumentou muito esses casos de doenças, né? Inclusive tem uma lista aí, mais de 20 doenças que são causadas pela água, né? E pelas condições insalubres aí de esgoto jogado na água e esse tipo de solução precária aí, né? Que foi feito, né? E aí também, nessa questão da salubridade, da canalização dos rios, eles geraram um impacto muito grande, né? Que alterou muito a questão sistêmica e ambiental do rio, né? Então, basicamente, o rio hoje em dia não é mais um organismo vivo como ele era, o rio Tietê, principalmente, e a maioria dos rios de São Paulo, né? Eles acabaram virando um rio morto, né? Ele passa a água ali, mas a maioria deles não tem vegetação, não tem animais, né? Tem poucas bactérias que conseguem sobreviver ali, e a gente sabe o estado lastimável que é hoje em dia, né? E isso foi gerado pelo excesso, por essa fase que a autora coloca como, esqueci o nome, degradação e sujeição, que levou o rio a uma artificialização assim muito grande, né? E aí isso gera essa falta de gestão da água, né? No mundo todo e principalmente no Brasil, né? Onde a gente tem ainda muitas precariedades aí, principalmente em relação a saneamento, que a maioria dos países desenvolvidos já estão há anos-luz aí na nossa frente, mas que é uma questão que vem prejudicando muito a população, né, do Brasil, né? O pessoal fala, né, que para um país ser considerado desenvolvido, uma das questões básicas é ter saneamento básico, né? Porque se você não tem
água decente, a gente consegue ver por essa imagem aí, né? Imagina uma criança brincando aí ao longo desse rio, quantas doenças ela não pode pegar, né? Então, é uma questão bastante grave, esses rios que são ao céu aberto, assim, cheio de esgoto, né? Mas a questão que a autora coloca da recuperação, da fase da recuperação e sustentabilidade, né? É que nas últimas décadas as pessoas estão enxergando, né, a emergência assim desses problemas, dessas questões, né, ambientais e essa nova fase que vem regida por esses princípios de sustentabilidade, apoiadas pelos 3 pilares, né, elas devem ser também regidas, como esse autor, o Richard Rogers, né, que é um autor inglês aí, ele coloca que uma das principais questões que devem ser consideradas também são os princípios de justiça e equidade, né? E ele fala que essas questões de sociais estão sempre interligadas às questões ambientais, porque como a questão da água e a sociedade é muito interligada, né? Está sempre um vai moldando o outro, né? Um rio, por exemplo, é um organismo vivo que vai moldando a paisagem, mas o ser humano, estando junto dos rios, acaba moldando o rio também, né? E a paisagem ao longo dele também, né? Aqui eu coloquei 2 frases do Richard Rogers, né? Que a falta de equidade básica é uma das forças que incessantemente mina as tentativas de harmonização da sociedade e humanização das cidades, né? Que é uma questão básica essa de saneamento, né? Para qualquer tipo de equidade, né? De democracia, de justiça mesmo, né? Seja ela para tentar deixar todo mundo no mesmo nível, né? Não tem como uma pessoa que mora aqui nesse lugar ter uma qualidade de vida tão grande, né? Como é que ela vai nadar nesse rio? Vai beber água desse rio? Então, é uma questão básica, assim, né? E a outra frase que eu achei interessante aqui, que o Rogers coloca também, que essas questões ambientais, elas estão totalmente interligadas às sociais, né? E elas não são nenhuma surpresa, pelo fato de que as sociedades e as cidades, elas são caracterizadas por desigualdades, né? E elas sofrem intensa privação social e acabam causando vários danos ao meio ambiente, né? Por ter essa relação intrínseca. Então, ele coloca aqui, as sociedades são centro da produção e do consumo de maior parte dos bens industriais e acabam se transformando em parasitas da paisagem, enormes organismos drenando o mundo para seu sustento e energia, inexoráveis consumidores e causadores de poluição. Por quê? Porque cada vez mais essa mancha que as grandes cidades, grandes metrópoles, elas constituem. Quanto tempo já foi, Johnny? Desculpa. Está com meia-noite 35, eu abri 2 minutos antes, então já foram 37 minutos de VBEX com uma meia hora de apresentação, mais ou menos. Tá, então vou ser mais breve aqui. Mas aí, então, a grande questão é que essas áreas, esses centros urbanos, eles dependem cada vez de uma área maior, tanto de produção de alimentos quanto para buscar água, né? Antes das considerações finais, vou dar só alguns exemplos aqui. Bom, pela primeira vez na história da humanidade, né, a civilização é mais urbana, como eu disse no início, né? E essas questões das manchas urbanas indo para se expandindo, elas acabam indo para as áreas de proteção, área de mananciais, que eram áreas tanto de formação de vida, né, e quanto de geração, não é geração, de saída dessas águas do subsolo, né, de nascentes, esse tipo de coisa. Então, segundo dados da ONU, né, cerca de 80% 80 países atualmente enfrentam problemas de abastecimento de água, né? E mais de 1 bilhão de pessoas do mundo não têm acesso a fontes de água de qualidade potável. E segundo dados da ANA, né, Agência Nacional de Água, mais de 35 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso a saneamento básico, 35 milhões. E a falta de tratamento de esgoto compromete mais de 110 mil quilômetros de rio brasileiros, né? E que acaba gerando um monte de doenças, mortes, não somente mortes humanas, mas mortes de animais, de ecossistemas, né? E
e essa questão da crise a gente viu bastante aqui em São Paulo, a gente sofreu bastante em 2014, né? Foi bem a época que eu estava no final do mestrado, que foi uma das piores crises de água, né? Que é o sistema de abastecimento principal de São Paulo, é o sistema Cantareira, né? Ele chegou num nível muito baixo, e aí que a gente ficou evidente assim a falta de gestão dessa água no território brasileiro de São Paulo, né? Porque eles viviam à base da sorte das chuvas, né? Foi um ano que choveu menos e eles não tinham um plano B, né? Então, acabaram tendo que utilizar a água do volume morto de Cantareira, né? Que é uma água que não é, como é que chama? Não é recomendado utilizar, porque ela tem metais pesados, tem uma questão de contaminação nela, né? Por estar no fundo, e a gente acabou consumindo essa água sem saber dos possíveis prejuízos que isso causou na gente, né? Questão dos peixes também contaminados, né? Esse tipo de coisa. E aí o que a gente percebe é que os órgãos, né, de gestão, né, ou pseudo-gestão, né, que deveriam fazer a gestão, mas não fazem, né, eles não têm controle nenhum sobre essa gestão da água, principalmente no território nacional, né. Aqui eu coloquei algumas considerações finais que eu achei interessante, é que no momento atual, que a água representa um grande fator para a sobrevivência dos sistemas sociais, ecológicos, né, em que a sua possível escassez e os conflitos, né, constituem algum dos grandes futuros problemas contemporâneos que a gente vai ter, inclusive ameaçando a estabilidade e condições de equilíbrio, né, geoestratégico do planeta, né. Então, é uma questão bastante delicada, né, que a gente tem que se preocupar. E essa autora, a Maria da Graça Saraiva, também, ela coloca aqui como essas intervenções, elas devem assumir um aspecto assim principal nessa questão de refazer as cidades por dentro das próprias cidades, porque é uma questão muito difícil hoje em dia, as questões de projetos urbanos, porque as cidades elas já estão muito consolidadas. Então, essas bordas de água, né, elas representam ainda um território que não é muito consolidado em geral. Se for ver, por exemplo, na cidade de São Paulo, apesar de ter muita impermeabilização, você vê grandes lotes vazios, tem grandes áreas de clubes ainda, tem muitas áreas que são denominadas como vazios urbanos, né, que são áreas de possíveis, que tem uma facilidade de intervenção urbana. E aí a gente poderia utilizar os rios, né, como a principal vantagem, né, desses territórios, né? E daí a gente consegue reintroduzir eles e trazer novas centralidades para as cidades. Esses espaços acabam sendo as cidades que conseguiram fazer essas intervenções de uma maneira correta, né? Esses espaços acabam sendo precursores da cidade, né? Acabam sendo novos centros das cidades. E muitas cidades eles passam pelos centros mesmo, né? No caso de São Paulo, o Tietê não passa, mas o Anhangabaú passava. O Anhangabaú está enterrado hoje em dia, mas elas acabam sendo grandes oportunidades, né? Para gerar uma mais-valia da paisagem, do território, né? E atrair, né, fluxos de turismo, fluxos de capital, e melhorar a cidade para a população local. Então, ela tem tanto benefício local quanto benefício global da inserção da cidade nessa nova economia urbana. Então, basicamente, a apresentação que eu preparei foi basicamente isso, assim, para ter essa questão do entendimento das águas e a sociedade, e as cidades, e tentei fazer um pouco essa relação com o nosso ambiente aqui, com o Brasil, com São Paulo principalmente, que é a minha área de pesquisa, de estudo.